parte 2, sobre o tema O Tempo Cronológico dos 4 Animais do livro de Daniel. Muito bem, no primeiro vídeo nós iniciamos falando então sobre os 4 animais e ali fizemos a leitura para vocês então e descrevemos então para vocês o contexto a qual no sentido histórico e no sentido racional de se entender então as cabeças descritas dos animais e consigo também a natureza do poder deles em questão. Lembrando bem claro que para que um reino possa governar é necessário haver transição. E o que vimos é que então, quando nós chegamos então na sexta cabeça, ainda existe uma certa transição muito forte ali entre impérios anteriores ao surgimento de um novo império. Mas agora então, nesta segunda parte, vamos falar então do quarto animal, a qual então eu não falei no primeiro vídeo, deixando aqui em especial para este segundo vídeo, para que possamos continuar e fechar então essa linha de raciocínio em questão. Então, por fim, nós vamos então entender que chegando ao quarto então, o animal desconhecido, ou o quarto animal, o seu tempo cronológico começa logo após a queda da sexta cabeça, ou o período greco-romano. Os dentes desse animal está representado pelo começo do Império Romano, diretamente puro, ou seja, é quando o Império Romano, então, tem a sua totalidade de início em questão. É uma representação deste quarto animal. Porém, nós temos que entender aonde nós vamos chegar sobre isso, porque o Império Romano está dentro deste quarto animal. Ele não é apenas o quarto animal, ele está dentro deste animal, a qual ele vai ser então representado ali através do dente de ferro deste animal. Então, compreenda o seguinte: o Império Romano está dentro deste quarto animal, porém ele é representado através do dente de ferro deste animal, tá bom? Este é o Império Romano, porque neste quarto animal não tem só apenas o Império Romano, é isso que vamos conhecer, Então, mas o que não percebemos ao longo do tempo é que este animal não tem apenas só os dentes de ferro, que também são representados pelas pernas de ferro da imagem da besta simbólica, a qual representou o Império Romano, Ou seja, tanto a perna de ferro, ali as pernas de ferro, quanto também os dentes de ferro, é a mesma analogia ao Império Romano, Mas este animal também possui 10 chifres e um pequeno chifre notável. E é aí que começamos a entender esse mistério que estamos no tempo do ferro com barro. Aí a gente passa a entender que este animal ele não tem só um elemento ali mineral, ele tem ferro e ele é barro também. Então este animal tem 2 elementos, ferro e barro. Então por isso o tempo dos pés dessa estátua vai representar este quarto animal, a qual representa o resquício de Império Romano, a qual é ferro, misturado com barro, a qual representa 10 chifres em um pequeno chifre notável. Sendo, portanto, esta a 7ª cabeça desta besta simbólica, a qual foi vista como uma imagem para o profeta Daniel das configurações dos reinos e dos impérios sobre a terra. Então, qual mineral representa os 10 chifres e o pequeno chifre notável? São representados, então, eles serão representados pelo mineral barro, Então, ou seja, eles são representados pelo barro. Então, é isso que nós então passamos a observar e entender, e ouvindo isso aqui, que o elemento mineral que vai representar os 10 chifres e o pequeno chifre notável é o barro. Então, começando a entender então essa divisão de forma mais racional, então vemos então por isso então que o quarto animal é de difícil entendimento. Por quê? Ele vai ter elementos de ferro nele, mas também vai ter elementos de barro. E cada um desses elementos vai representar algo ou um tipo de coisa, tempo, ou império, ou em contexto em questão. Com isso passamos a entender
O porquê do pequeno chifre se colocar no lugar de 3 grandes chifres, pois esse pequeno chifre se tornara grande do tamanho de 3 grandes chifres unidos, né? Porque ele herdou esse poder daqueles 3 chifres, a qual era dos 10 originais, né? Por isso vemos então que a besta que sobe da terra vem dos 7, pois esses 7 foram os que restaram dos 10 chifres originais, ou seja, 7 chifres restaram desses 10 originais, mais um chifre, a qual era aquele chifre pequeno notável, né? Porém agora com o poder de 3. Por isso, esses 7 chifres, em algum momento, entregarão seus poderes e autoridades a este chifre que era pequeno, mas que agora tem poder de 3, mas que quando receber este poder desses 7 chifres restantes, possuirá o poder de 10 chifres em um único ser, passando a ser chamado de o oitavo rei. É aí que entra então o que a gente chama então, né, de hegemonia do poder da besta que virá sobre a terra, né? É o monopólio do poder, né, que vai estar sobre os 3 campos a qual a humanidade subsiste, né? Que é o campo então aí da política, né? Então, o campo da economia, né, que está interligado, política e economia estão ligados. O campo da tecnologia, né, então, que é baseado nos desenvolvimentos tecnológicos sobre o mundo, e no campo da religião. Então, tudo isso vai estar interligado, né? Veja, então, essa descrição, então, em Apocalipse, a qual mostra, então, o porquê, então, deste chifre pequeno ser chamado então de oitavo rei, que diz o seguinte em Apocalipse 17, no versículo 11 ao 13: a besta que era e já não é também o oitavo rei, e é do 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta, né? Então, o que nós vemos e enxergamos aqui? A besta é um dos 7 porque ela surge da 7ª cabeça, é óbvio. Então, por isso fala que ela é um dos 7. Mas de forma bem interessante, e até eu poderia chamar assim, de forma muito... me foge a palavra neste momento, mas de forma muito semelhante, por ela ter derrubado 3 dos 10 chifres originais, então ela também passa ali a ter o poder de 3 chifres derrubados, somado a mais 7 chifres que sobraram. Então por isso ela herda esse nome de oitavo rei. Olha que interessante, né? Então o que temos que entender então é que o problema não é apenas a 7ª cabeça da besta, que a propósito é uma cabeça que ainda representa o ferro, né? Mas os 10 chifres e o pequeno chifre notável que vai brotar desta 7ª cabeça, que representarão ali então esses chifres que vão brotar, né? Os 10 e mais este notável, eles vão representar quem? O barro, a qual é de fato a sua natureza, né? Então por isso eles estão numa cabeça de ferro, né? Muito semelhante aos 10 dedos da estátua, a qual está misturado ferro com barro. Perceba que o ferro chega até os dedos, né? Que é resquício de Império Romano com chifres que são barros, né? Então, fazendo com que essa união seja uma besta que possui, então, de certa forma analógica, que bem alegórica dizendo, uma cabeça de ouro, que vai representar o leão, uma cabeça de prata, que vai representar o urso, 4 cabeças de bronze, que vai representar as 4 cabeças leopárdicas, e que representa o bronze ou o cobre, né? E uma cabeça de ferro, né? Que vai representar então a cabeça final, né? Que em cima desta cabeça de ferro vai surgir 10 chifres e um pequeno chifre notável, sendo estes então todos então da sua natureza de barro sobre uma cabeça de ferro, fazendo com que o próximo, né? Com que bem próximo do fim da existência dessa cabeça, um chifre pequeno e notável se tornará grande, tendo em suas mãos o poder de 10 chifres, então, a qual foram lhe entregue.
Então, olhem para os chifres, e não apenas para a sétima cabeça, pois a grande tribulação começará no tempo dos chifres. E, portanto, é necessário que a igreja esteja despertada de sua apostasia ou afastamento da fé original. Pois, logo após ter recebido as últimas chuvas, ou a chuva serôdia, a qual irá trazer para nós um pentecoste de avivamento sobre a face da terra, antes do mau dia que há de vir sobre a face da terra, né? Então, vai nos preparar então para podermos então passarmos por essas dificuldades sobre a terra, né? Para que quando acontecer possamos estar preparados como bons frutos a testemunhar, para que quando vier a colheita então após a chuva serôdia, as últimas chuvas, possamos ser dignos de entrar no descanso milenar a qual está preparado para nós. Enquanto para outros que não aproveitarem essas últimas chuvas, não poderão entrar nesse descanso. Alguns podendo até sobreviver após a grande tribulação, mas não vão entrar no descanso. E outros, a qual então vão estar tão interligados com o reino da besta, sendo então ali, como diz a palavra de Deus, né? A besta e o falso profeta foi lançado no fogo, né? Com isso, então, nós passamos a entender que aqueles que têm a marca também, é muito provável que assim se suceda também, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso, né? E entendam, então, esse ponto muito interessante, que quando descobrimos, então, que o quarto animal, ele tem, então, essa natureza em questão, a qual mostra que ele é parte ferro e é parte barro, né? Então fica mais fácil entendermos o tempo do fim, que não basta você olhar apenas para a sétima cabeça, a qual eu também às vezes tinha o hábito de olhar, mas também é necessário vocês olharem para os chifres, porque será no tempo do chifre que acontecerá a grande tribulação. Entendendo e decifrando quem será esses chifres, a qual podem ser até mesmo aí nações ou potências, ou as 10 maiores potências do mundo, ou seja o que for, né? Nós temos que estar preparados para que quando acontecer, nós não possamos ser pegos desprevenidos, tá bom? Então espero ter ajudado, né? E se vocês gostaram deste estudo e assistiram até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, que a paz de Cristo Jesus estejam a todos vocês e Deus vos abençoe.